Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus! Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida de vocês e na minha vida também. Que possamos dizer assim: Cristo Jesus morreu por mim e agora eu vivo por ele. Amém? Vamos para a Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Hoje nós vamos falar de posse, né? Deixe Deus tomar posse do seu coração. Eu já deixei Deus tomar posse do meu coração, certo? Deus tomando posse do meu coração e do seu coração vai ser uma maravilha, porque Ele vai guiar os nossos passos por onde quer que possamos guiar, por onde quer que possamos pisar a planta dos nossos pés, né? Então, vamos para a leitura bíblica. Hoje a gente vai ler aqui vários versículos de vários autores diferentes e livros diferentes. Amém? Então, vamos para o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, né, procede as fontes de águas vivas. Eita glória! Vou ler de novo aqui, ó. Sobre tudo o que se deve, para mim e para vocês, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de águas, né? As fontes da água da vida. Eita glória, né? O coração aqui, ele representa a nossa mente e a nossa vontade, né? Devemos protegê-las, né, das más influências, entregando o seu controle total na mão de Deus. O meu coração é a minha mente na mão de Deus, o seu coração é a sua mente nas mãos de Deus, né? Para termos uma vida espiritualmente saudável, certo? O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, né? Que me amou e a si mesmo por mim se entregou. Eita glória, que Deus maravilhoso, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele dedica totalmente a sua vida, o seu coração nas mãos de Deus. Em outras palavras, ele deixou Deus tomar posse do seu coração. E é isso que nós devemos fazer, né? Fazer das palavras de Paulo a nossa, né? Logo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, certo? O livro de Ezequiel também, capítulo 36, versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eita glória, né? Que lindo esse versículo, né? Deus diz que vai tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, porque muitas vezes nós temos o nosso coração de pedra, certo? E para que nós possamos entrar no céu, nós temos que ser transformados desse coração de pedra em um coração de carne, certo? A gente sabe que nós somos falhos, nós somos pecadores, somos, certo? Por isso que nós temos que deixar Deus tomar posse dos nossos corações, para que Ele possa nos transformar, certo? E é isso que a palavra fala: quando Deus toma posse
da nossa vida, da minha vida e da sua vida, né? Ele substitui o nosso coração teimoso, né? Frio e calculável, de pedra, por um coração de carne, né? Amoroso, obediente, certo? Um coração que tem solidariedade, né? Tudo isso. Isso chama-se transformação. Isso é uma transformação, certo? Agora a gente vai ler aqui também o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, quer dizer, renuncie o mundo, renuncie todas as coisas e deixe Deus tomar posse do seu coração, né? Tome a sua cruz e siga-me. Eita, glória, que Deus maravilhoso, né? Vale a pena a gente ler novamente este versículo. Aqui Jesus está mantendo um diálogo, né, com os discípulos e ele diz isso. E é para nós hoje, tá? Olha, em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Eita, glória, que Deus maravilhoso, hein? E a gente vai ler aqui o Salmo 51, versículo 10, que sempre no começo das pregações eu falo. Esse salmo é uma oração do rei Davi. Então, Salmo 51, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eita, glória, que Deus maravilhoso, né? Esta é uma oração de arrependimento, uma oração de entrega, certo? Entregar o coração a Deus significa pedir a Ele que limpe as nossas falhas. É confessar os nossos erros e falar: Senhor, eu pequei contra Ti, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o meu irmão, contra a minha irmã. Senhor, por favor, me perdoa. Aí então Davi diz: Senhor, cria em mim um coração puro, né? E renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente leu os versículos antes aqui que fala que Deus tirará esse coração de pedra e colocará um coração de carne, um coração que tem amor, paz, solidariedade. E é um coração, certo? E como Davi disse assim: Senhor, cria em mim um coração puro. É um coração puro. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Senhor. Esta é uma oração, esta é uma conversa com Deus que Davi, né, escreveu, teve, após ele pecar, cometer crime de sangue, assassinato e tudo mais, adultério. Então ele escreveu o Salmo 51. Na casa de vocês, pegue suas Bíblias e leia o Salmo inteirinho, o Salmo 51, vocês vão ver que salmo lindo que é. E Deus realmente perdoou o rei Davi, e Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E é isso que Deus faz conosco, porque nós também somos pecadores, cheios de falha. Que Deus possa falar para mim e para você, né? O mesmo que falou para Davi, um homem, né, segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Eita, glória, que maravilha, né, meus irmãos? Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Você vê que aqui sempre está falando do coração, certo? Porque o coração é o lugar que a gente, né, armazena amor, felicidade, alegria, mas é um lugar também que se armazena ódio, rancor, certo? Blasfêmia. Por isso que Deus tem que mudar o nosso coração. Por isso que se a gente não entregar a nossa vida nas mãos de Deus e disser assim: Pai, toma posse do meu coração, meus irmãos, com o coração de pedra, com o coração corrompido, nem eu e nem vocês entraremos no reino dos céus.
Então nós precisamos de uma transformação, nós precisamos deixar que Deus tome posse dos nossos corações, certo? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, esse versículo aqui é lindo, meus irmãos, é muito lindo, acompanhe comigo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha, veja bem, olha, estou à porta, ó, a porta do seu coração. Eu estou batendo, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, para mim também igualmente, Cristo está batendo na porta do seu coração, na porta do meu coração. E se nós abrirmos a porta do nosso coração para receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele vai fazer morada. A palavra diz que ele ceará comigo e eu com você, certo? E esta grande ceia, sabe onde que vai ser? Lá no céu, certo? Porque ele participou da última ceia com os discípulos antes da sua morte. E a próxima vez nós vamos ceiar com ele lá no céu, certo? É isso que o versículo quer dizer, né? Estou à porta e bato a porta do seu coração. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo, certo? Então ele vai entrar no meu coração, ele vai entrar no seu coração, certo? Ele vai tomar posse do nosso coração. E aquele dia, ao seu lado, nós vamos nos reunir numa mesa grande, junto com Jesus, junto com o Filho, com o Pai, com os discípulos, e vamos cear novamente. E vamos cear novamente. Esta é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, certo? O Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, vê que todos os versos aqui vêm falando de coração, certo? E eu quero dizer uma coisa para vocês, o seguinte: antes de eu preparar a palavra, eu oro a Deus, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que envie seu Espírito Santo para me dar a palavra, certo? Antes de eu fazer a palavra, antes de eu fazer o sermão, eu oro a Deus. E hoje eu orei algumas vezes a Deus e ele me deu esta palavra para que eu possa compartilhar com vocês, certo, né? Então, deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração, segundo a vontade dele, claro, né? Muitas pessoas às vezes interpretam esse versículo errado. Ah, mas desejo do meu coração, eu desejo isso. Não. Desejo do seu coração de acordo com a vontade de Deus, né? Do nosso Pai que estás nos céus. Você pode ter certeza, né? Quando o nosso coração está em Deus, os nossos desejos mudam, né? E passam a ser semelhantes aos desejos de Deus, né? Como resultado, né? Experimentamos a verdadeira satisfação, certo? Experimentamos a verdadeira satisfação de entregar o nosso coração a Deus. Nós nunca vamos ser igual a Deus, porque Deus é Deus, mas nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, isso nos fortalece diante da sua presença. Jeremias capítulo 29, versículo 13, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Eita glória, que Deus maravilhoso! Ó meu irmão em Cristo Jesus, ó minha irmã em Cristo Jesus, se vocês ainda não entregaram o coração de vocês, entregue o coração de vocês a esse grande Deus. Olha que ele fala aqui, né? Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração, de todo o vosso coração. Eita glória, que Deus maravilhoso, né? Dá um amém aí, irmão, diga assim, amém, glória a Deus, esse Deus é bom demais, esse Deus é maravilhoso, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, certo? Isso é maravilhoso, isso é uma bênção na vida da pessoa, certo?
Deus quer uma entrega total e não pela metade, né? Ele promete se deixar encontrar por aqueles que dedicam sinceramente em conhecê-lo. Você quer conhecer a Jesus? Conhecer a Jesus é tudo. Tem um livro maravilhoso que eu já li, do pastor peruano Alejandro Bulhon. Conhecer Jesus é tudo. É tudo, mas é tudo mesmo, meus irmãos. Tá? O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, escrito aqui pelo apóstolo Paulo, diz assim, veja bem, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então vocês vê que a inspiração hoje vem falando sempre do nosso coração. Como eu disse, no nosso coração, onde a gente guarda amor, onde a gente tem saudade dos nossos entes queridos, nosso coração às vezes fica doído por alguma coisa que acontece. É o nosso coração que tem solidariedade pelos nossos próximos, mas é o nosso coração também que arde em ciúme, é orgulhoso, é nosso coração que guarda rancor e etc, um monte de coisa. Por isso o nosso coração tem que ser transformado. Por isso que Deus me deu essa mensagem hoje, todos os versículos praticamente falando sobre o coração, certo? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, eita glória, e os vossos pensamentos e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Agora a gente vai para o Salmo 73, 73, versículo 26. Acompanhe comigo. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, mas Deus é a fortaleza do quê? Do meu coração, do seu coração, certo? E a minha herança para sempre. Então ainda, certo, que o meu coração se desfaleça, né? Deus ainda, mesmo assim, ele é a fortaleza do meu coração, ele é a fortaleza do seu coração, ele é a nossa herança para sempre. Amém? E agora a gente vai para o último versículo para que possamos terminar, certo? Romanos, capítulo 12, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 12, tá? Perdão, versículo 1 e 2, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e versículo 2. Por favor, me perdoa o erro, tá? Então vamos lá, o versículo 1 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus, que é o quê? O nosso culto racional, certo? E o versículo 2 diz assim: e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, certo? Então, deixar Deus tomar posse dos nossos corações exige também uma renúncia. Para que Deus tome posse do meu coração, para que Deus tome posse do seu coração, nós temos que renunciar tudo que tira Deus de primeiro lugar da minha vida e da vida de vocês. Requer uma renúncia, certo? Seguir a Deus é andar na contramão da vida. Só que se nós andarmos na contramão da vida, seguindo a Deus, nós nunca iremos trombar com nada. Nós nunca iremos, certo, cair. Possamos até cambalear, o diabo pode até dar uma rasteira e tentar nos derrubar, mas a mão poderosa de Deus vai nos segurar. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, louvado, honrado e glorificado e santificado, Pai, sejas o teu santo e poderoso nome para sempre. Nós lhe agradecemos por essa mensagem, Pai. Que possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, e vocês digam aí também, cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É em nome de Cristo Jesus que eu lhe agradeço, Pai, hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus, eternamente. Amém? Shalom!